Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário do país, é o guardião da Constituição da República. O tribunal é competente para julgar processos que têm um impacto direto na vida de milhares de pessoas. Casos do dia a dia, ações que têm repercussão na área política, econômica e até científica. Uma corte que, baseada na Constituição, zela sempre pela saúde e pelo bem-estar do cidadão brasileiro. Uma sentença que renovou a esperança de milhares de brasileiros que sofrem com alguma doença degenerativa, como Alzheimer e Parkinson. Uma decisão que dá oportunidade aos pesquisadores brasileiros de, no futuro, melhorar a qualidade de vida de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, gente que sofre com alguma lesão permanente medular. Uma decisão que dividiu até a comunidade científica e gerou inúmeros protestos da igreja. Depois de muita polêmica e muitos debates sobre o assunto, por maioria de votos, em maio de 2008, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as células-tronco embrionárias podem ser usadas em pesquisas científicas, porque esses estudos não violam o direito à vida. O julgamento, que pela primeira vez teve uma audiência pública sobre o tema, foi marcado por cenas emocionantes, votos poéticos, defesas contundentes que você acompanha agora no programa Grandes Julgamentos do STF. O caso chegou ao Supremo em maio de 2005, logo depois da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Biossegurança, que permitiu a utilização em pesquisas de células-tronco embrionárias fertilizadas in vitro e não utilizadas. A ação foi proposta pelo então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles. O ex-procurador defende que o embrião pode ser considerado uma vida humana e que os estudos com as células embrionárias violam o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito à vida. Eu defendo a vida humana, e a vida humana começa com a fecundação. A Lei de Biossegurança impõe restrições para o uso das células embrionárias. A regulamentação prevê que os embriões usados estejam congelados há 3 anos ou mais e veta a comercialização do material biológico. Também exige a autorização do casal. As medidas não convenceram a todos e, apesar das ressalvas, a liberação dos estudos dividiu a comunidade científica. Por mais que seja um embrião, né, de 5 dias, que está congelado há alguns anos, né, quer dizer, a realidade é que se eu colocar esse embrião no útero vai nascer uma criança. Né? Então, de fato, ali já existe uma criança naquele estágio do seu desenvolvimento, que é um estágio ainda muito inicial, mas que todos nós um dia fomos assim, né? É assim que o ser humano vem ao mundo. E também, do ponto de vista técnico, né, os 2 grandes problemas que a célula embrionária traz é, em primeiro lugar, a insegurança com relação ao seu desenvolvimento. Quer dizer, o fato de elas poderem se transformar em várias células diferentes, né, faz com que seja extremamente difícil para um cientista orientar com segurança que essa célula vai se transformar num determinado tipo de célula sem nenhuma contaminação de outro tipo. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma célula na coluna vertebral de alguém, eu quero que ela vire um neurônio, né? E ela não pode virar um dente. Existe um certo descontrole nesse crescimento. Né? Porque se você pensar, nós temos que controlar mais de 30 mil genes. As células-tronco embrionárias são as únicas células que têm o potencial de formar todos os tecidos do corpo. Nós temos 216 tecidos no corpo. Nós temos também células-tronco adultas, que você encontra no cordão umbilical, na medula óssea, na polpa do dente, na gordura. Mas as células-tronco adultas, elas não têm o mesmo potencial que as células-tronco embrionárias. Elas conseguem fazer alguns tecidos,
mas não todos. Temos que lembrar o que são esses embriões. São de casais que não conseguiram se reproduzir naturalmente e que foram fazer fertilização assistida para tentar engravidar. A grande maioria dos embriões que estão congelados são embriões que não são viáveis. Por quê? Porque como o casal vai lá porque quer ter filhos, obviamente os melhores embriões são implantados. Os que sobram são aqueles que já não estão com a cara muito boa. São embriões onde o casal disse, olha, a gente não vai mais implantar em útero, a gente não quer mais, né? E destinaram para pesquisa. Então, se não fosse para pesquisa, nós que dá para o lixo. Como o julgamento envolveu questões científicas da genética, com temas tão técnicos para o colegiado de juízes da Suprema Corte, o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito, deu a ideia de fazer uma audiência pública com especialistas na área. Foram convidadas 22 pessoas contra e a favor da utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. Nós temos um ser humano que está iniciando o seu desenvolvimento a partir da fecundação. A igreja defende que, a partir daí, o embrião ele deve ser respeitado integralmente, o seu direito de viver, e que ele não pode ser colocado simplesmente à disposição da pesquisa científica, ainda que dessa pesquisa possam haver resultados positivos e eventualmente importantes. Porém, pelo fato de o embrião humano já ser um ser humano, ele é indisponível, ele deve ser integralmente respeitado do ponto de vista da sua vida. Antes de cumprirem uma promessa terapêutica, as células-tronco embrionárias já estão nos ensinando muito sobre a biologia básica do ser humano. Esses conhecimentos básicos, por sua vez, um dia podem ser traduzidos em novas terapias. Estudando essa formidável capacidade de diferenciação das células embrionárias, quem sabe um dia a gente possa descobrir os mecanismos por trás disso e ensinar uma célula-tronco adulta a se comportar da mesma forma. Existem vários grupos de pesquisa investindo nesse sentido. O debate promovido pelo Supremo também reuniu ONGs, portadores de várias doenças degenerativas e representantes da sociedade civil. A doença que eu tenho é uma das doenças que está sendo estudada com pesquisas com células-tronco embrionárias, e eu acredito que qualquer possibilidade é uma possibilidade, né? Várias dessas doenças, até pouco tempo atrás, não tinham nenhuma expectativa de tratamento, nenhuma expectativa terapêutica, e só de hoje ter uma expectativa, né? Isso já é grande coisa. E que também a gente tenha consciência de quantos pais, mães, trabalhadores, carregando nas costas a batalha da vida, o peso da criação da família, quantas pessoas dessas que eventualmente tenham sido inutilizados por um acidente possam voltar à ativa, a trazer luz, comida para o prato dos seus filhos e uma melhor perspectiva para a estrutura da nossa sociedade como um todo, e não esses rancos retroativos de conservadorismo religioso, entre aspas. Existe muita contradição entre religião e ciência, porque a religião manda você ter fé, manda você acreditar. E na ciência a gente fala exatamente o contrário. A gente não pode acreditar em nada que a gente não possa comprovar, né? Que não possa ser replicado, que não possa ser repetido. Então existe uma contradição aí. Mas tem muito cientista que é religioso e que consegue, de alguma maneira, lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo tinha pessoas no meu grupo que diziam, não, eu vou à igreja e rezo para minhas células embrionárias crescerem no laboratório. Então, eu acho que a religião também, você, dentro de cada religião, acho que é uma coisa muito íntima, as pessoas às vezes aceitam algumas coisas e outras não, né? Eu acho que cada um pega da religião aquilo que ela acha que é mais importante para ela, né? A audiência pública realizada no dia 20 de abril de 2007 foi a primeira promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Uma iniciativa copiada em outros julgamentos de temas tão técnicos. Uma oportunidade para os ministros do STF conhecerem detalhes sobre um assunto tão polêmico que iriam ter que decidir. O ato de julgar é, antes de mais nada, um grande exercício de humildade. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal se reúne para ouvir, acrescentar conhecimentos e aprofundar esses conhecimentos para que possa,
conhecendo as limitações que são próprias do ser humano, tentar encontrar a melhor solução neste como nos outros casos. Esse tema, células-tronco embrionárias, ele se ramifica por diversas áreas do saber científico. Ou seja, para o seu devido equacionamento, ele reclama um enfoque multidisciplinar científico. E nós do Judiciário queremos saber disso, abrindo espaço, né, para a sociedade civil se manifestar. O nosso objetivo é esse, é colher dados de quem entende cientificamente do tema, para que a nossa decisão, que será jurisdicional, será judicial, né, se baseie em dados efetivamente científicos. Depois da audiência pública, a expectativa para o julgamento foram muitas manifestações dentro e fora do tribunal. Flores e balões brancos enfeitaram o céu de Brasília. Cadeirantes e pessoas com doenças degenerativas e outras deficiências esperavam uma decisão favorável à liberação das pesquisas. Do outro lado, quem defendia a inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança, com faixas e folhetos, tentavam convencer os que acompanhavam a sessão sobre os argumentos contrários. Eu acho que não houve aí a defesa de um princípio religioso, né, mas de princípios éticos, né? E a Igreja sempre foi uma grande defensora de princípios éticos. A Igreja, quando houve tortura nesse país, né, quem foi que esteve à frente, né? Dizer, eram as religiões, né? Foram um cardeal, um pastor e um rabino que se reuniram para exatamente denunciar a tortura que vinha acontecendo, né? Com a força moral que essas pessoas têm, né? Então, eu penso que é algo similar, quer dizer, a Igreja defende a dignidade da pessoa humana, né? E da pessoa humana desde a concepção, porque nós somos humanos desde a concepção, né? Eu perguntei lá na audiência pública, até hoje ninguém me respondeu, né? Quer dizer, se não é humano, a que espécie pertence, né? Eu não sou protozoário, nunca fui protozoário, né? Já fui unicelular, já fui uma célula só, mas aquela célula já era lemíse, né? Naquela célula já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. Como todo grande julgamento, muita expectativa e movimentação dentro e fora do plenário. Um esquema especial foi montado aqui no Supremo. Policiamento reforçado, jornalistas de toda parte do país. Como toda sessão histórica, atraiu a atenção de toda a comunidade jurídica e membros da sociedade civil. Pessoas com deficiências de todo o país fizeram questão de acompanhar o julgamento aqui em Brasília. Durante as 3 sessões em que o plenário do STF discutiu a Lei de Biossegurança, foi preciso mobilização especial de funcionários da Corte. Era visível o esforço dos que vieram de longe para acompanhar o julgamento. A fila para a entrada no STF começou a se formar horas antes do início da sessão. Advogados, estudantes de direito, médicos, padres. Todos disputavam um lugar nas cadeiras do plenário, que estava lotado. Na plateia, os ouvintes prestavam muita atenção em cada voto, cada argumento, palavras que poderiam mudar os rumos da vida deles. A Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, fala sim de dignidade da pessoa humana. Mas ela já se autoexplica. Dignidade da pessoa. Ou seja, um ser dotado de personalidade, porque pessoa detém personalidade. Não é? A personalidade é um atributo da pessoa humana. E quando a Constituição, no artigo 5º, fala de direitos e garantias fundamentais, inclusive a vida, ela diz que assegura tais direitos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ora, a toda evidência, um embrião não é um brasileiro, ele não tem nacionalidade. E enquanto permanecer ali in vitro, fora do útero materno, sem possibilidade de nidação, ele jamais vai ganhar uma nacionalidade. Também não é um estrangeiro. Essa categoria de brasileiro e de estrangeiro, como condição para gozo dos direitos e garantias fundamentais, essa condição, não é, para o embrião é um indiferente jurídico. O embrião jamais vai alcançar o status de brasileiro ou de estrangeiro.
Na primeira sessão de julgamento, no dia 5 de março de 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, votou a favor da liberação das pesquisas e argumentou que o embrião usado nos estudos jamais se tornará uma pessoa. É um embrião que não saiu de nenhuma mulher. O que saiu do corpo da mulher foi um singelo óvulo, desfecundado até então. Não saiu de nenhum homem. O que saiu do homem foi um jato, um jorro de espermatozoides. Esse embrião in vitro, ele jamais entrará nos termos da lei, jamais entrará no corpo de uma mulher, nem saiu do corpo, nem vai entrar. Não há nidação, não há gravidez, não há maternidade no sentido que eu expus, não há cérebro. E é isso que está causando perplexidade aos juristas de uma maneira geral. É que nós estamos lidando com uma realidade absolutamente insimilar. É um embrião, não é que não corresponde jamais ao conceito de nascituro. Não há nascituro, muito menos alma. É de se supor que a alma vem ao mundo para cumprir uma função e ela é inteligente o suficiente para não ficar confinada num vidrinho, não é? Sob a forma de embrião. Daí não se pode derivar, extrair o raciocínio de que embrião é pessoa humana. Ele é um bem a proteger juridicamente, é um interesse juridicamente protegido. Mas, à luz da Constituição, não é uma pessoa. Nossa, me chamou a atenção que eu fiquei engasgada em vários parágrafos ali da relatoria dele e eu achei que seria uma coisa pesada, chata, e muito me impressionou, porque ele conseguiu tornar um parecer tão jurídico, poético. Acho que ele fez uma definição muito contundente, muito realista e romântica ao mesmo tempo sobre o que é a vida. Esse foi o voto dele. Ele deu um voto pela vida. Às vezes você vê, puxa, uma criança, entendeu, que está lá com o corpo todo paralisado, em evolução a paralisia, com o intelecto totalmente mantido, uma criança super inteligente que ela própria sabe que aquela pesquisa pode ser uma esperança dela chegar na adolescência. Acho que doença degenerativa que me emociona. Penso que os cadeirantes que estavam lá, muitos deles estavam muito iludidos, eles estavam achando que havia uma cura próxima, que só dependia de que se liberasse as pesquisas para que eles pudessem ser tratados. Tanto que houve pessoas que ligaram, no dia seguinte nos hospitais já tinha gente querendo o tratamento, né? E eu sei de pessoas que entraram em depressão profunda, quando perceberam que aquilo que tinha sido liberado no julgamento não trazia, de fato, nada, né, de imediato para eles, que talvez dali a 5, dali a 10, dali a 15 anos houvesse alguma luz no horizonte. No primeiro dia de julgamento, a então presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, resolveu antecipar o voto. A Casa não foi chamada a decidir sobre a correção ou superioridade de uma corrente científica ou tecnológica sobre as demais. Nós não somos, volto a frisar, já disse isso em outra ocasião, não somos uma academia de ciências. O que nos cabe fazer, e esta é a província que a Constituição nos atribuiu, é contrastar o artigo 5º da Lei 11.105 com os princípios e normas da Constituição Federal. Com todas as vênias à Procuradoria-Geral e aqueles ilustres juristas que secundam a sua posição, eu não constato vício de inconstitucionalidade na referida norma. Nem se lhe pode opor, segundo entendo, a garantia da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, nem a garantia de inviolabilidade da vida, pois, segundo acredito, o pré-embrião não acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como pessoa. A ordem jurídica nacional atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. Por outro lado, o pré-embrião também
ou ao menos aqueles de que aqui tratamos, ou seja, esses inviáveis e destinados ao descarte, este pré-embrião também não se enquadra na condição de nascituro, pois a este a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer, o que não acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte. Não há determinismo ou definitividade no sofrimento do ser humano. Nem se há de admitir o sofrer pelo sofrer, uma vez que o homem existe para ser feliz. Tudo que tolhe, limita, dificulta ou impede este estágio de realização humana pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alarga as humanas condições tende a ser benéfico à dignidade. Por isso, o direito há de cuidar da vida do homem com a indisponibilidade que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não pode ser elemento de mínima concessão. Cabe ao direito assegurar que assim se cumpra, mas essa garantia não se restringe a uma competência estatal, a se converter em compromisso social. Na medida em que a ciência deixou de ser fechada e estática e passou a ser aberta e dinâmica, e a atuar não apenas para sarar os homens, mas para transformá-los, ou até mesmo permitir a sua vida e a sua morte em formatos forjados em laboratórios, a ciência passou a constituir um fator de determinação social, até mesmo de organização político-social, pelo que passou a ser, paralelo e necessariamente, objeto de cuidados jurídicos. Enquanto um embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. A legislação constitucional posta sobre o tema, ao qual os críticos não regateiam os atributos de prudência e moderação, cerca de eficientes e compreensíveis cuidados o manejo desse nobre material genético, aliás, em reverente e linear submissão às exigências constitucionais. Veda-lhe a comercialização, proíbe a produção intencional de embriões para pesquisas, obriga as instituições de serviço de saúde a obter a autorização dos respectivos comitês de ética e pesquisa, tipifica como crime punir com detenção de 1 a 3 anos de multa o uso de embriões em desacordo com o disposto no artigo 5º, pune com penas de reclusão ainda mais acerbas a engenharia genética em material genético embrião humano, 25, bem como a clonagem humana, no artigo 26. E a racionalidade da lei inspira-se também em outros valores de estatura constitucional, em particular, o amplo direito à vida com dignidade daqueles cuja saúde, sobretudo física, depende de tratamentos que possam, eventualmente, resultar das pesquisas com célula-tronco embrionárias. A proibição do cur da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir, bem como significa dar uma resposta ética unilateral para uma problemática que envolve tantas questões éticas e tão diversas áreas do saber e da sociedade. Essa Corte, em seu papel de guardiã da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, tem o dever de proteger a democracia, a liberdade de crença religiosa e a liberdade de investigação científica. A meu sentir, pedindo vênia aos que pensam de maneira diferente, creio que a permissão para a pesquisa científica, tal como disposta na lei ora atacada, não padece de inconstitucionalidade. Assim, senhor presidente, ante o exposto, eu acompanho o brilhante voto do relator, ministro Carlos Aires de Brito, e julgo total improcedente a ação direta. Foram 3 sessões no plenário do Supremo para a decisão final da Corte. Católico assumido e praticante, o ministro Menezes Direito, que morreu em setembro de 2009, foi o primeiro a ir contra a argumentação do relator, depois de ressaltar que não avaliava a lei de biossegurança sob o ponto de vista religioso. Ele sugeriu restrições às pesquisas com células tronco embrionárias, como a garantia de não destruição dos embriões e o aumento da fiscalização de clínicas de reprodução assistida.
não é possível dizer-se simplesmente constitucional ou inconstitucional uma lei que desafia a ciência e diz diretamente com o futuro da humanidade. Será razoável acreditar que a ciência tudo pode e que por isso não se há de impor limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? Será que devemos fechar nossos olhos para os que na dor, no sofrimento, na angústia, juntam a fé para que um caminho seja descoberto, curando os enfermos que estão próximos de nós? Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? Respondo, sem o ceticismo iluminista de David Hume, que não. Ao revés, a impaciência deve ceder à tolerância com o tempo para buscar convergências que nos permitam encontrar iluminados amanheceres. Estou convencido de que o tema que nos ocupa põe em evidência a necessidade de criar mecanismos adequados de controle, uma limitação no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. Limites não apenas decorrentes do medo do desconhecido, do temor de nossa própria irresponsabilidade. Limites que não se originem somente de uma ponderação de benefícios e riscos, como parece ter ocorrido em grande parte do mundo ocidental. Nos argumentos contra e a favor à utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, os ministros se depararam com uma situação inusitada. A Corte teria que julgar uma causa onde os dois lados que se antagonizavam partiam de um mesmo pressuposto constitucional, o da proteção à vida, da dignidade da pessoa humana. Só que um único detalhe: o artigo 5º da Constituição Federal, ele foi interpretado de maneiras completamente diferentes. O que nós estamos discutindo aqui é a inviolabilidade do direito à vida. E quando a Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida, esses termos não permitem qualquer tipo de relativização. É inviolável o direito à vida. Que vida? Só pode ser a vida humana. Quando começa a vida humana? Toda a linha de argumentação é que ela começa no momento da concepção. Se nós admitirmos que a vida vai começar no momento em que for implantada no útero, ou que a vida vai representar no momento em que já se começam a aparecer alguns sinais, representa que o ser humano, quando concebido, é um ser animal, para depois se transformar num ser humano? Ou nós fomos, desde o zigoto, que nós somos hoje, seres humanos, desde a concepção, tendo todos os sinais no zigoto que representam aquilo que nós seríamos? É interessante notar como nós temos uma preocupação com o ambiente e com a ecologia. Destruir um ovo de tartaruga, destruir um embrião de tartaruga é um crime ambiental, mas a destruição de embriões humanos não o seria. Tal maneira que há para tranquilidade, porque é a mesma preocupação que os senhores têm e nós temos, e todo brasileiro tem que ter, com a cura de todas essas doenças, são muito mais promissoras, têm muito mais perspectivas a investigação, as pesquisas com as células-tronco embrionárias, as células-troncos adultas, porque as embrionárias, infelizmente, foram 10 anos de fracasso permanente, não havendo um único caso bem-sucedido. O então Procurador-Geral da República, na época do julgamento, Antônio Fernando Souza, defendeu os argumentos do colega do Ministério Público, Cláudio Fonteles, que havia ingressado com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Vale dizer, quer-se que a Constituição da República tutele o direito à vida a partir da concepção, porque, biologicamente, o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Portanto, a pretensão submetida a essa Corte Suprema não se baseia, como apressadamente afirmam alguns, em considerações religiosas, mas sim em pressupostos jurídicos, que têm respaldo em conceitos fixados pela ciência. Por outro lado,
visto que a pretensão envolve a solução de questão tipicamente jurídica, quer-se interpretação de norma constitucional, especificamente nessa perspectiva constitucional, a óbvia, a incontroversa, a reiterada constatação de que o Estado é laico não a desqualifica. Por outro lado, também é importante ter-se como presente que a questão da utilização de células tronco embrionárias, retiradas de embriões humanos, tem gerado controvérsias científicas, jurídicas e éticas em quase todos os países do mundo. A questão em julgamento, portanto, é atual e universal. Não é demais lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que é instrumento jurídico internacional, expressamente prevê, no seu artigo 4º, a proteção do direito à vida a partir do momento da concepção. Por outro lado, existindo respeitáveis manifestações científicas, no sentido de que as células-tronco embrionárias, para pesquisa e utilização terapêutica, também podem ser encontradas no líquido amniótico e na placenta, e a indicação de que as pesquisas científicas com célula-tronco adultas apresentam avanços muito mais promissores do que aquelas realizadas com as células-tronco embrionárias, reitero o pedido de procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. O advogado do Congresso Nacional, representantes de entidades pró-pesquisas com embriões e o então advogado-geral da União, ministro Dias Toffoli, levantaram questões práticas para defender a lei. O Supremo Tribunal Federal está agindo com extrema responsabilidade, extrema transparência, e a posição da Igreja sobre o tema é de todo compreensível. A Igreja jamais poderá compactuar com uma ética prática. Ela só pode compactuar com uma ética de princípios. E do ponto de vista moral, demarcar uma linha nesse processo evolutivo, no qual pode-se dizer, agora é ser humano, agora não é ser humano, quem terá condições de fazê-lo? Quem terá condições de fazê-lo? Então, sob o ponto de vista moral, realmente, os argumentos da Procuradoria-Geral da República, os argumentos trazidos pelo ilustre Amici Curi, advogado da CNBB, sem dúvida nenhuma, são de difíceis respostas. Mas nós temos que julgar do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade começa com o nascimento com vida e se resguarda os direitos do nascituro. Mas esses direitos do nascituro só são resguardados se ele vier a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não terá direitos. Esses direitos se extinguem, porque ele não tem direitos, ele tem expectativas de direito. O que se fala então do embrião congelado, que sequer feto é, sequer está dentro do útero de uma mulher, ele está congelado. E aqui entra uma questão que eu entendo fundamental, senhoras e senhores ministros. Se essa Suprema Corte reconhecer que o embrião congelado tem direito à vida, há de ser assegurado esse direito. Há de se assegurar que esse direito possa vir ser exercido. E qual é a tutela que o Estado tem para garantir esse exercício? Poderá o Estado obrigar a mulher que doou o óvulo a conceber aquele embrião? Poderá o Estado fazer uma ação mandamental para aquela pessoa que doou o óvulo e obrigá-la a que o embrião venha a se tornar um ser humano efetivamente? Ou então, poderá o Estado obrigar que uma terceira mulher receba aquele embrião e transforme então aquela expectativa de vida numa vida realmente? O Estado não tem essa tutela. O Estado não tem esse poder. O Congresso Nacional não vem aqui hoje para falar de passado, e sim para falar de futuro. Um futuro baseado em 3 premissas: a responsabilidade, o estímulo à atividade científica nacional e a esperança. A responsabilidade será concretizada pelos incisos e parágrafos do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005 e pelo decreto regulamentador, onde estão previstos os seguintes controles. Primeiro, pela situação do embrião, que deve ser inviável, ou seja, inapto a gerar um futuro ser humano.
ou congelado há mais de 3 anos, condição objetiva, que reduz sobremaneira sua viabilidade. Segundo, pelo consentimento dos genitores, que deverão assinar um termo. Terceiro, pelo Comitê de Ética da respectiva instituição de pesquisa, que deverá aprovar previamente os projetos. A regulamentação normativa, senhores ministros, será exercida concomitantemente por 3 entidades públicas: o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta-se agora, não atenderia melhor ao princípio da razoabilidade manter as pesquisas sob as luzes da fiscalização social, ao invés de proibi-las e assim remetê-las para a clandestinidade? A rigorosa regulamentação garantiria o controle ético dos procedimentos, enquanto que a proibição poderia significar apenas um fechar de olhos. A presente ação, como já registrado, não envolve um embate entre a ciência e a fé, não envolve um embate entre o conhecimento racional e a religiosidade. O que este Supremo Tribunal Federal irá decidir, e assim se pede e se espera, é que esta é uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de viver e apreciar a divergência. Deus nos livre do pensamento único, Deus nos livre da moral única, as certezas absolutas, as crenças indemovíveis já trouxeram imenso sofrimento para a humanidade. A lei de biossegurança dispõe sobre esta matéria em questão de uma forma extremamente equilibrada e de uma forma extremamente razoável. Ela prevê que os embriões congelados somente serão destinados à pesquisa se os casais que doaram o material genético assim autorizarem. De modo que aqueles que queiram autorizar podem autorizar e aqueles que não queiram não são obrigados a fazê-lo. Em uma matéria que envolve desacordo moral razoável como esta, em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente, o papel do Estado, o papel do direito e o papel do Supremo Tribunal Federal é o de assegurar que cada pessoa possa viver a sua liberdade individual, possa viver os seus valores, possa viver a sua crença. Portanto, é disso que se trata aqui, de pluralismo, diversidade e tolerância. Não existe no direito brasileiro um estatuto do embrião, ou não existia até a edição desta lei. O Código Civil não cuida desta situação. E esta lei trata o embrião com muita dignidade, impede a comercialização de embriões e impede a clonagem. Declarar inconstitucional a lei significa criar uma lacuna normativa quando a lei protege de maneira adequada o embrião. O plenário ficou dividido. Parte do colegiado tentava propor ressalvas às pesquisas com células embrionárias, mas as propostas não foram adiante. Declaro, concluindo, a constitucionalidade do disposto no artigo 5º parágrafos da Lei 11.105, estabelecendo, no entanto, em termos aditivos, e essa Corte pode e deve fazê-lo, os seguintes requisitos a serem atendidos na aplicação dos preceitos. Primeiro, pesquisa e terapia mencionadas no caput do artigo 5º serão empreendidas unicamente se previamente autorizadas por Comitê de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde, não apenas das próprias instituições de pesquisa e serviços de saúde, como dispôs no parágrafo 2º do artigo 5º. O que eu estou propondo seja incorporado, mercê da decisão aditiva, é a existência de um comitê central. 2. A fertilização in vitro, referida no caput do artigo 5º,
corresponde à terapia da infertilidade humana, adotada exclusivamente para fins de reprodução humana, em qualquer caso proibida a seleção genética, admitindo-se a fertilização de um número máximo de 4 óvulos por ciclo e a transferência para o útero da paciente de um número máximo de 4 óvulos fecundados por ciclo. Vejam, Vossa Excelência, que eu não estou falando de embrião. Eu digo óvulos por ciclo e depois óvulos fecundados, que apenas se tornarão embrião, desde que convencionado o uso geral do vocábulo, após essa transferência, com a proposta de uma decisão aditiva, que compatibiliza plenamente o texto, a Constituição, sem nem de leve inviabilizar a pesquisa, mas apenas colocando-a em padrões e termos de constitucionalidade. Esse é o voto no qual eu declaro, em função de todas essas circunstâncias, todas, mas exclusivamente jurídicas, não mais do que jurídicas, em nenhum momento, eu declaro a constitucionalidade dos preceitos questionados. Julgo procedente em parte a presente ação direta de inconstitucionalidade para, sem redução de texto, conferir a seguinte interpretação aos dispositivos abaixo discriminados, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º do artigo 5º. O conceito de inviável compreende apenas os embriões que tiverem o seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas contados da fertilização dos oócitos. Inciso 2 do artigo 5º. As pesquisas com embriões congelados são admitidas desde que não sejam destruídos nem tenham o seu potencial de desenvolvimento comprometido. Os projetos de experimentação com embriões humanos, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 2005. É como voto. Nas duas últimas sessões em que o Supremo discutiu o assunto, em maio de 2008, o ministro Gilmar Mendes, que na época ocupava a presidência da Corte, também fez ressalvas à Lei de Biossegurança. Seguindo a linha de raciocínio até aqui delineada, deve-se conferir ao artigo 5º, especialmente a um dos seus parágrafos, uma interpretação em conformidade com o princípio da responsabilidade, tendo como parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade como proibição da proteção deficiente. Conforme analisado, a lei viola o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente ao deixar de instituir um órgão central para análise, aprovação e autorização das pesquisas e terapia com células-tronco originadas do embrião humano, deixando a cargo de comitês de ética pertencentes a cada instituição de pesquisa. A meu ver, o artigo 5º da Lei 11.105 deve ser interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação por comitê, órgão central de ética e pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde. Você assistiu hoje no programa Grandes Julgamentos o processo que aprovou sem restrições a continuidade das pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. Apesar de dividir opiniões, o processo de declaração de constitucionalidade da Lei de Biossegurança pelo Supremo permitiu que o Brasil passasse a integrar a lista de países que já permitem os estudos científicos. A linha de pesquisa no célula-tronco embrionária é uma realidade hoje no planeta. Então, assim, como é que o Brasil poderia ficar fora disso, né? Agora a gente tem que trabalhar também para que um dia toda a população se beneficie disso. Porque sabe o que iria acontecer? As pessoas que têm recurso iriam buscar tratamento fora do Brasil. E aquelas que não têm, sobrariam aqui com a paralisia, a deficiência. Então, o fato do Brasil ter aprovado esse tipo de pesquisa demonstra assim, até uma democratização de um futuro tratamento. A outra coisa extremamente importante é que logo depois que a lei foi aprovada, houve muitos projetos de pesquisas que avançou o edital e muitos projetos de pesquisas com células-tronco receberam verbas
para fazer pesquisa justamente com células-tronco. Quem mora em São Paulo já tinha a possibilidade de fazer pesquisas com células-tronco, ou com outras pesquisas, porque nós temos a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas com o resto do Brasil, muitos pesquisadores não tinham verba nenhuma para fazer essas pesquisas. E houve então um edital de verbas federais pela primeira vez, para justamente fazer pesquisas com células-tronco, e que estava amarrada à lei de biossegurança. Eles diziam, se a lei for aprovada, nós vamos fazer o edital, e realmente o edital saiu logo depois. A Constituição, no artigo 6º, faz da saúde um direito fundamental. E nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. A história é impiedosa, não poupando posturas reveladoras de atos omissivos. Cumpre a esta Corte a guarda da Constituição Federal e a estará implementando a todos os títulos, sob as mais diversas óticas, vindo a julgar improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a esperança, sem a qual a vida do homem torna-se inócua. Bem o disse a pró-reitora de pesquisa e coordenadora, já citada, do Centro de Estudo do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, professora Maiana Zatti, ao ressaltar nas páginas amarelas de Veja que a terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da medicina regenerativa. Entre as áreas mais promissoras está o tratamento para diabetes, doenças neuromusculares, como as distrofias musculares progressivas e a doença de Parkinson. Com as células-tronco, também se poderá promover a regeneração de tecidos lesionados por causas não hereditárias, como acidentes ou pelo câncer. Digo eu, então, que se aguarde o amanhã, não se apagando a luz que no Brasil surgiu com a Lei 11.105 de 2005. Acompanho o presidente e o ministro relator no voto proferido e os que o seguiram, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, assentando, portanto, a harmonia do artigo 5º da lei atacada com a Constituição Federal, notadamente com os artigos 1º e 5º e com o princípio da razoabilidade. É como voto. Em quase 40 anos de carreira na área jurídica, inicialmente como membro do Ministério Público Paulista e agora como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Esse julgamento, que é efetivamente histórico, porque nele estamos a discutir o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando, sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, como o direito é capaz de conferir dignidade às experiências de vida e também aos mistérios insondáveis da morte. Esse notável voto do eminente ministro Carlos Brito representa a aurora de um novo tempo, impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza. Significa a celebração solidária da vida e da liberdade.
e restaura em todos nós a certeza de que milhões de pessoas não mais sucumbirão à desesperança e à amarga frustração de não poderem superar os obstáculos gerados por patologias gravíssimas, irreversíveis e incuráveis até o presente momento. Em uma palavra, senhor presidente, o luminoso voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado. Para nós do Movimento Brasil Sem Aborto, nós, evidentemente, numa democracia, não há o que discutir numa decisão da Suprema Corte do nosso país. Essa decisão está tomada, ainda que contrarie os nossos princípios, aquilo que nós vimos defendendo durante todo esse tempo, que é a defesa da vida desde a fecundação. Portanto, a nossa concepção é que nos embriões existe vida e que, portanto, a pesquisa com células-tronco embrionárias, ela constitui, sim, uma violação da vida, no nosso entendimento, e nós vamos continuar a nossa luta em defesa da vida, junto com todos os movimentos pró-vidas do Brasil. Certamente foi a reafirmação do Supremo do que o Congresso Nacional havia decidido. Isso é uma aposta de que a ciência pode avançar, deve avançar e que os cientistas brasileiros têm que ser livres para tentar. Porque nenhuma pesquisa científica ela tem resultados imediatos. Todas as pesquisas precisam de estabilidade científica, financiamento e liberdade para serem testadas. É isso que a decisão vai permitir, que a comunidade científica avance no teste das pesquisas com células-tronco. Durante o julgamento no Supremo e até hoje, 3 anos depois da decisão, cientistas e religiosos que se manifestaram no plenário e na audiência pública contra a utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas insistem no argumento de que esses estudos, além dos problemas éticos, não trazem bons resultados. Um dos pontos que nós trouxemos ao debate foi justamente que as células-tronco embrionárias não são as mais promissoras do ponto de vista de um tratamento. Então, tanto que até agora, e muito recentemente, nós só temos 2 pacientes no mundo inteiro que estão começando a se fazer experimentos com célula embrionária. O grosso das pesquisas com células-tronco e com promessa de ter um efeito para a cura, ou pelo menos para a melhora dos pacientes, são ou as células-tronco adultas, que são aquelas que a gente tem no nosso próprio corpo, as células de cordão umbilical, e hoje em dia também, e naquela altura já começou isso, e nós trouxemos isso ao julgamento, que são as células-tronco pluripotentes induzidas, que é um grupo de células que você modifica alguma coisa nos seus genes, para que ela comece a se comportar de um modo mais próximo às embrionárias. Então, essas células é que hoje em dia o mundo inteiro investe mais nelas do que nas embrionárias, porque elas são mais promissoras do ponto de vista de um tratamento. E não trazem os problemas éticos que as embrionárias trazem. Eu acho que também você trazer um excesso de esperança de cura, às vezes faz a pessoa não pensar que naquela situação em que ela está, ela também é digna e ela também pode ser feliz. É fácil falar e talvez nunca tenha precisado e puxa, por que o ser humano não pode ter esse livre-arbítrio de se achar algo, sei lá, imoral? Por que não fazer com ele próprio ou com o seu familiar? Então eu acho que é muito fácil para alguém ficar falando de um outro lado com informações muitas vezes errôneas, de um assunto que diz respeito à pesquisa brasileira, ao desenvolvimento da pesquisa. É uma possibilidade de melhora da qualidade de vida de uma pessoa que sofre de esclerose múltipla, distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica, amiotrofia espinhal progressiva. Acomete criança de 1 a 2 anos. Ela passa a respirar no aparelho, a comer por gastrostomia desde essa idade. Então, assim, se você tem uma pesquisa
Que, claro, na minha situação, que é uma lesão medular, eu não passo o dia a dia, né, lutando contra a morte. É diferente, entendeu? Eu quebrei o pescoço, né, e a partir daqui, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu trabalhar o meu corpo, não for sedentária, praticar esporte, melhor eu vou ficar de saúde, né? Agora, uma pessoa que tem uma doença evolutiva desse tipo, assim, para ela sim é um direito à vida, sabe? É poder sonhar com a possibilidade de reverter o caso e não ter que pensar dia a dia se esse vai ser o dia da morte. Foi um marco, né, na história do Supremo de ter um debate público com cientistas, com pessoas que eram a favor, pessoas que eram contra, e que teve uma grande repercussão na opinião pública. Então foi muito importante porque a opinião pública teve chance de ouvir o que eram essas pesquisas, qual era a importância dessas pesquisas, desmistificar mitos, né? Por exemplo, se dizia que a gente ia arrancar perninhas e bracinhos de fetinhos, quando na realidade a gente só trabalha com embriões que sobram em clínicas de fertilização, que nunca vão ser implantados e que, se não for usados para pesquisa, eles vão para o lixo. O Grande Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.